Good afternoon, class. Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua inglesa de hoje. Do you speak English? Yes, you are learning. Você irá aprender. Nós vamos trabalhar hoje com o gênero história em quadrinhos. Com esse gênero, nós vamos trabalhar um pouquinho conhecendo o que é a história em quadrinhos. Vamos utilizar os recursos que nós temos para a gente estar entendendo as mensagens que estão presentes nas histórias em quadrinhos, sempre atentando para a linguagem oral, linguagem formal e informal e as múltiplas variedades que a história em quadrinhos nos traz. Nós vamos trabalhar, vou mostrar para vocês também um vídeo. Olá! Hoje nós vamos aprender um novo gênero textual. Chama-se HQ. Você sabe que gênero textual é esse? Vamos às pistas. Tem quadrinhos, personagens, balões. Muito bem. É uma história em quadrinhos, também conhecida como HQ, que é a abreviatura. H de história, Q de quadrinhos. Esta é uma HQ do Seninha, que foi um grande corredor brasileiro. Características do gênero HQ. Ela utiliza quadrinhos com desenhos para transmitir uma mensagem. Os diálogos são registrados nos balões de fala. O objetivo das histórias em quadrinhos é divertir e também informar. No Brasil, elas também são conhecidas como gibis ou revistas em quadrinhos. Outras características. Maurício de Souza é um famoso autor de HQs. Ele é o pai da Turma da Mônica. Uma pequena HQ de 3 quadrinhos é conhecida como tirinha. Faz uso de onomatopeias. O estilo japonês de história em quadrinhos é conhecido como mangá. Vamos conhecer alguns tipos de balões. Temos aqui o balão da fala do personagem, também conhecido como fala comum ou normal. Temos aqui o balão do pensamento, o balão do grito, do cochicho, da fala simultânea, quando os dois personagens falam juntos. Temos o balão da dúvida, o balão da ideia e o balão da admiração. Qual o objetivo das HQs? Primeiro, divertir. Aqui o objetivo é pura diversão. Se você conhece bem o Cascão, vai entender o humor da tirinha. Uma tirinha também tem o objetivo de informar. Aqui o assunto é bem sério. É sobre o autismo. Esse aqui é o André, um personagem homenageado pelo Maurício de Souza. Temos aqui a capa de uma revista que vamos falar do nome das HQs, que podem ser chamadas de gibi, propriamente HQ, e também revista em quadrinhos. Maurício de Souza, como já vimos, é o pai da Turma da Mônica. A tirinha é uma história em quadrinhos curta, geralmente de 3 quadrinhos com muito humor. Aqui, o humor da tirinha, qual será? Tente descobrir. E esses sinais aqui, essas palavrinhas, essas expressões, são chamadas de onomatopeias. É uma figura de linguagem que utiliza uma palavra especial para representar um som. Exemplo é o tic-tac, o barulho do relógio. Tic-tac, tic-tac. O mangá, como já vimos, é um estilo japonês de HQ em preto e branco. Observe os olhos do personagem, são sempre grandes, e no original é lido de trás para frente, mas na Turma da Mônica Jovem se lê normalmente do início. Agora que você aprendeu sobre um novo gênero, já pode desenvolver as atividades que o professor... Importante que circula na sociedade desde que a gente aprende a ler, aprende a começar a ler lá na infância. As histórias em quadrinhos, elas utilizam 2 formatos, 2 tipos de linguagem que a gente utiliza comumente na sociedade, que é a linguagem verbal e a linguagem não verbal. Vamos lembrar? A linguagem verbal é aquela que utiliza as palavras.
E a linguagem não verbal é a que não utiliza palavras, é a que vai utilizar imagens, gestos, sons. No caso das histórias em quadrinhos, a composição desse gênero textual é marcada basicamente pelo texto e pelas imagens, pelos desenhos. Com certeza você vai lembrar de alguma história em quadrinhos que marcou a sua infância, que marcou a sua história, porque são gêneros muito comuns nesse começo do acesso ao universo da leitura, né? Que é quando a gente começa a aprender a gostar de ler. E as histórias em quadrinhos têm uma característica legal, que é essa dimensão espacial e temporal, ou seja, elas ocupam poucas páginas, elas são histórias curtas que envolvem o leitor desde a mais tenra idade e transformam a leitura num hábito muito gostoso. Então, lembra que a partir de agora, quando você vê HQ escrito nos livros de português, em qualquer outro texto, essa sigla se refere a histórias em quadrinhos, ok? Bom, as histórias em quadrinhos fazem parte de um grupo de gêneros textuais que a gente chama de gêneros narrativos. O que significa isso? Que as histórias, como o próprio nome sugere, contam acontecimentos, ações dentro de um dado espaço e de um dado tempo. Por mais que às vezes a história venha contada apenas em 3 quadrinhos, isso acontece muito nas chamadas tirinhas, nas historinhas curtas que ocupam o final de um gibi, que vem também dentro dos jornais e revistas e que ocupam não sei quantos sites na internet, essas tirinhas contam histórias. E uma história tem uma estrutura básica que ela precisa ser respeitada. Então, acima de tudo, lembre-se que o gênero história em quadrinhos se sustenta na narração. Então, eu preciso contar uma história. Uma história tem 3 elementos indispensáveis, básicos. Eu tenho o início, que é o que a gente chama de situação inicial, que é a contação inicial da história, como tudo começa. Eu tenho o meio e eu tenho o fim. Claro que essas 3 partes parecem bem simples, mas elas têm uma interconexão e conduzem todo o processo narrativo de uma história, que precisa ser vivenciada por elementos fundamentais, que são os personagens. No caso das histórias em quadrinhos, os personagens ganham identificação própria por meio de uma característica física, uma característica do gestuário, uma cor. Por isso que é comum que a gente encontre personagens que sempre estão vestidos da mesma forma para que isso gere a chamada identificação com o público. Quando você percebe que determinados personagens estão ali presentes, você associa logo a identificação que ele tem do vestuário, a identificação que ele tem de uma característica do cabelo, um objeto cênico que é utilizado nessa construção. Por isso que a gente quase não percebe nenhuma variação nesses elementos, porque os personagens têm que ser facilmente identificados. Só que esses personagens têm que viver uma situação realista dentro de um contexto narrativo. Mesmo que seja uma história extremamente ficcional, ela precisa respeitar essa estrutura. Então, o personagem começa vivendo algo, que é o que a gente chama de situação inicial, no primeiro quadrinho. Vamos imaginar uma história com apenas 3 quadrinhos. O primeiro quadrinho tem que apresentar a situação inicial e aquilo que a gente chama de apresentação de um conflito, de um problema. Toda história tem um probleminha para resolver. Pode ser uma tirinha simples, de um garoto que está indo no primeiro dia na escola, e a gente vê no primeiro quadrinho a imagem dele entrando nesta instituição. É a situação inicial. No segundo quadrinho, por exemplo, a gente percebe que a escola está fechada e que é um feriado, ou seja, um problema. Como é que essa criança foi para a escola em pleno feriado, dia que a escola está fechada? Do ponto de vista narrativo, isso instalaria o que a gente chama de elemento modificador, de conflito, de problema. A história tem que resolver um problema. De repente, a gente percebe nos quadrinhos finais, ou no quadrinho final, se for uma história de 3, que era um sonho, o garoto estava imaginando, nem era o primeiro dia de aula, ou seja, a situação acaba. Eu preciso de um respeito à ordem cronológica da história. Então, início, meio e fim não são apenas ilustrações, não são apenas nomes que a gente utiliza para contar uma história, não. São elementos indispensáveis num contexto narrativo. E, acima de tudo, a história em quadrinhos, que é isso, que é contar uma história. Essas histórias, elas são contadas por meio de quadros e de planos. Por isso, quem curte desenhar já aprende desde cedo que é preciso ordenar esses desenhos de uma forma que faça sentido, de uma forma lógica. Esses quadros seguem uma sequência narrativa. Você que curte cinema, que curte televisão, pode nem perceber que existe uma relação entre essas histórias em quadrinhos e os gêneros audiovisuais. Existe, inclusive, uma técnica chamada de desenho de storyboard, que é quando você desenha as histórias, as cenas que vão acontecer num filme, numa novela, por exemplo. Esses quadrinhos, essas histórias, esses desenhos que são feitos, são muito semelhantes às histórias em quadrinhos, porque elas correspondem a uma sequência narrativa que é fundamental no gênero como o HQ. Sabe por quê? Porque você tem uma ordem de leitura, você pula de um quadro para o outro. Essa relação entre os quadros vai marcando para a gente o andamento das ações. E essas ações são colocadas dentro dos quadros por meio de
planos. Por isso que às vezes você vai ter um plano geral, que é quando você percebe o cenário, o contexto, por exemplo, um quadrinho que mostre de forma muito ampla o cenário de uma festa, com vários personagens. Esse é o que a gente chama de um plano geral, que ele ocupa boa parte do cenário da história, boa parte do quadro. Vai haver uma variação muito forte também quando esse plano se referir a personagens. Você vai ver que muitas vezes pode aparecer um plano americano, que é um plano que aparece mais ou menos do meio da perna para cima, um plano médio, que é um plano que aparece da cintura para cima, ou um plano mais fechado, a depender do ombro para cima, ou só do rosto, ou um plano bem próximo, né? Um primeiríssimo plano, que a gente chama também de um close. E essa escolha, esse uso dos planos, ele é aleatório? Não. Como o gênero HQ é um gênero que é construído por meio de imagens e não apenas de textos, o desenhista, o cartunista, aquele que constrói esse texto, ele vai ter uma habilidade de enfatizar determinadas ações. Então, se é a reação de um personagem com medo, assustado, diante de uma situação, essa reação já vem expressa por meio de um plano muito fechado para marcar a intensidade daquela emoção. Agora, se o quadrinho quiser mostrar para a gente como é que uma cidade está recebendo a chegada de uma celebridade, esse quadrinho ele já é um pouco maior porque ele mostra o plano geral, as coisas acontecendo, não só uma situação específica de um personagem. Então, a variação de planos dentro de um quadro vai se referir à ação que você quer transmitir dentro daquele quadro. Lembra que tudo é narração, tudo é história, então uma coisa puxa a outra, um quadrinho puxa o outro. Uma coisa muito interessante também nas histórias em quadrinhos é o formato dos balões. Os balões não têm um formato único. Você já deve ter percebido que alguns balões têm um contorno um tanto rabiscado, que às vezes é para mostrar que o personagem está gritando ou que ele está assustado. Alguns formatos de balões também típicos são os formatos de balões com algumas bolinhas que vão subindo em direção ao personagem. Geralmente essas bolinhas são indicativas de que o personagem está pensando, ou seja, ele não está falando, ele não está fazendo exatamente aquilo. Existe o contorno típico, bem traçado, cuja indicação vai direto para o personagem que está falando, que é o balão de fala, normal. E existem também os balões indicativos de tempo, de lugar, de mudança, que são balões, às vezes, que vêm até de forma quadrada ou no começo do quadrinho, indicando, por exemplo, no dia seguinte ou um tempo depois. Isso é muito importante, porque como não há, geralmente, um narrador do formato dos balões, uma questão muito interessante nas histórias em quadrinhos é a pontuação. Ela pode ser enfatizada e reforçada de diferentes maneiras. Um não simplesmente com uma exclamação pode significar alguma coisa, mas um não com várias exclamações, bem grande, com uma letra em negrito, ela vai dar ênfase àquela informação. Então, o autor de uma história em quadrinhos pode brincar bastante com esses sinais de pontuação, dando diferentes usos. Várias interrogações, várias exclamações, as reticências indicando uma hesitação de fala, ou um discurso que foi interrompido, uma fala que não foi concluída. Então dá pra gente brincar bastante com a pontuação, porque as histórias em quadrinhos, por serem histórias, por serem um gênero ficcional, permitem que a gente use e abuse da nossa criatividade, né? E isso é interessante, isso pode ser marcado por meio de recursos gráficos, tal como a pontuação. Outros dois recursos gráficos fundamentais em qualquer história em quadrinho são as onomatopeias e as interjeições. Tem gente que acha que é a mesma coisa, não é bem assim não. As interjeições são aquelas indicações de emoções, como essas expressões que a gente utiliza muito nas histórias e que hoje em dia a gente tem um recurso muito interessante na comunicação usual, que é a utilização de emojis, quando você coloca uma carinha que indica susto, que indica surpresa, que indica felicidade. Então, também há uma relação. Percebe como a língua está sempre dinâmica e mostrando para a gente diferentes recursos comunicativos para a gente colocar em utilização? Isso é muito interessante. Isso é uma propriedade típica de um gênero narrativo como as histórias em quadrinhos, que reproduz a fala das personagens. Os personagens, quando eles estão falando, muitas vezes, eles vão utilizar uma linguagem formal, informal, de acordo com a identidade que eles têm. Então, eu posso utilizar interjeições variadas a depender do contexto. O importante é respeitar a identidade desse personagem, que pode ser uma criança, pode ser um adulto. Já as onomatopeias são aquelas palavras que a gente utiliza para tentar reproduzir um som. Quando eu digo que o barulho de uma mão na porta é toque-toque, é uma tentativa de reproduzir esse som. Tanto é que as interjeições não são iguais em todas as línguas. Há uma distinção da maneira que as línguas reconhecem os sons. Por isso que a onomatopeia também é uma questão cultural. Lembra disso então, a onomatopeia é uma tentativa de reproduzir o som, tal como toque-toque, atim, sinais que a gente utiliza muito comumente nas histórias em quadrinhos. Após vocês assistirem o vídeo, vocês podem perceber que o que nós queremos mesmo que vocês, nessa aula de hoje, é que vocês compreendam
o surgimento da história em quadrinhos. Eu coloquei a história aí no slide para que vocês possam visualizar como que foi a criação das histórias, onde surgiu, todas essas características para que você, se você se interessar, você possa fazer a sua leitura para conhecer mais um pouquinho da história dos HQs, das histórias em quadrinhos. Aqui reforçando as informações do vídeo, que é a questão da localização dos balões na história, como surgem as falas, a questão das onomatopeias. Reforcei aqui também o formato dos balões. Esse vídeo que eu coloquei explicações sobre o gênero, é aquele primeiro vídeo que eu coloquei para vocês, para que a gente possa entender a formação dos HQs, das histórias em quadrinhos. E coloquei aqui algumas histórias em quadrinhos para a gente praticar. Don't Feed the Animals. O que será que está passando? Qual a informação que está sendo passada nesses balãozinhos aqui? O que dá para entender dessa história em quadrinhos? Aí eu coloquei, qual a mensagem do guarda para as crianças? Alimente os animais? Não entre no Zoom? Não alimente os animais. Qual será que é a mensagem que ele está falando? Tá vendo que muitas vezes a gente não precisa conhecer todos os vocábulos para que a gente possa entender a mensagem. Nesse outro aqui, lê a história em quadrinho e escolha a mensagem que você considera mais apropriada. Once upon a time, there were 3 little pigs who, and the little heads he'd hold said, what a big noise you, and they add 2 spoons of the ground sugar and the... E aí eu quero que vocês pensem. As histórias que as mães estão lendo para seus filhos eram histórias infantis. Porém, a mãe da Magali está lendo. O que será que a mãe da Magali está lendo? Será que a gente consegue deduzir o que ela está lendo sem precisar traduzir palavra por palavra? Histórias infantis de comida, uma receita, um livro de moda. O que será que a mãe da Magali está lendo para a Magali estar se expressando a fisionomia dessa forma? Então, vamos pensar? É isso que eu quero que vocês pensem. Que muitas vezes, nós não precisamos conhecer todos os vocábulos para a gente conseguir entender a mensagem. Coloquei mais 2 histórias em quadrinhos para que vocês possam ver e tentar entender a mensagem. Após vocês lerem e assistir o vídeo, eu gostaria que você colocasse no grupo para mim. O que você achou de mais interessante? Desde já, muito obrigado e que possamos ter uma ótima aula.